Fala, torcida rubro-negra! Vamos lá. Hoje o papo é reto. Hoje o papo é sério. Estou gravando esse vídeo domingo, 7 horas da noite. E até agora eu não vi nenhuma notícia que diga que Pepa está demitido. Logo, deduzo que ele vai seguir no cargo do Sport, porque seria muito amadorismo da diretoria esperar até segunda-feira para demitir Pepa, mesmo que já tenha um outro técnico contratado. Mas eu acho que seria muito amadorismo. E falta de respeito também com o profissional que sempre foi respeitoso com o esporte. Iríamos perder já o começo desse início de semana para um jogo que será muito importante contra o Fortaleza no próximo final de semana. Então, vamos falar um pouco do que a diretoria pode estar pensando e de como nós, torcedores, devemos agir. E aqui deduzir, pois não temos as informações de dentro. Então, deduzir o que pode estar acontecendo e falar para vocês os meus receios. Então vamos lá. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, se inscreve aí no canal, me dá essa força, o canal tá crescendo demais e eu quero chegar aos 5.000 inscritos até agosto e eu conto com vocês. Começa a semana para a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sport, nessas 5 primeiras rodadas, ele empatou um jogo e perdeu 4. O começo de temporada do Sport realmente era complicada. A gente ia enfrentar São Paulo fora, Palmeiras, que está aí brigando pela liderança em casa. Mesmo assim, Palmeiras, eu sempre digo, é aquele time que a gente vai jogar em casa e beleza, perder ponto. Vasco em São Januário, Vasco que no ano passado só perdeu 2 jogos lá em São Januário. Mesmo o Vasco hoje sendo um dos mais fracos do Rio de Janeiro. Mas em casa ele vence seus jogos, que para mim é a receita que o Sport tem que seguir. É a receita que o Ceará está seguindo. É a receita que o Juventude está seguindo. Mesmo tendo tropeçado hoje, mas o Juventude está indo bem em casa. Mas principalmente o Ceará. O Ceará está colocando em prática o que eu acredito que o Sport deveria estar colocando. E depois pegamos o Bragantino. Nesses 3 primeiros jogos, São Paulo, Palmeiras e Vasco, o único jogo em casa foi contra o Palmeiras. Que beleza! Se o Sport saísse daí com 0 pontos, era aceitável, não ia estar falando nada, desde que apresentasse um futebol não vergonhoso. E o Sport apresentou um futebol não vergonhoso contra esses 3 times. Me deu até aquela esperança. Caramba, o Sport virou a chave e realmente está jogando um futebol competitivo com os times. E aí veio a catástrofe. Veio um déjà vu do futebol do Sport nesse ano e até em alguns jogos no final do ano passado da Série A. Foi o jogo contra o Bragantino. Tudo bem, o Sport tinha 9 desfalques, muita gente fora, não tínhamos nenhum lateral esquerdo, não tínhamos nenhum centroavante para entrar em campo. Improvisou na esquerda, improvisou lá como centroavante. E o pior, na esquerda a gente já vinha improvisando, mas teve que ser o improviso do improviso, porque Chico teve que voltar a jogar na zaga. Que é um caso a se pensar aí, Chico na esquerda. Estamos ficando frágeis ali com isso. E jogamos um futebol simplesmente tenebroso contra o Bragantino. Foi horroroso aquele futebol. Lembrou o pior. Mas tudo bem, tínhamos 9 desfalques, mas o time estava perdido em campo. Totalmente desorganizado. Totalmente sem saber o que fazer. E não foi o primeiro jogo do ano que o Sport fez assim. Esse é o problema.
relembrou os jogos contra o Altos, contra o Retrô, contra Operário. Ano passado, o outro Operário, lá do Paraná. Então, são alguns Santa Cruz, Náutico, o próprio Fortaleza, que é o próximo adversário. Teve alguns jogos que o Sport fez nessa linha de não se encontrar em campo. E justamente em um jogo que o Sport precisava muito vencer. Eu tenho uma teoria que o Sport pode fazer uma campanha extraordinária, ou uma mais ou menos, que é fazer o básico. Fazer o que o Sport sempre fez em toda a sua história. Vencer os jogos em casa. Fazer da ilha o caldeirão. E aí a gente tem que conversar também sobre a ilha. Mas vamos falar disso no final do vídeo. E aí, perdemos esse jogo que tínhamos que vencer. E veio o Corinthians. Tudo bem. Corinthians era aquele jogo que eu já contava a derrota. Corinthians em Itaquera, a gente não vai vencer. Mas aí é que vem. Como vai vir a derrota? O Sport se livrou de levar uma goleada lá em Itaquera. O Sport foi amassado no começo do primeiro tempo. Corinthians criou várias oportunidades, perdeu vários gols. Lucas salvou 2 bolas que ia ser gol. Fora as bolas que foram para fora. Primeiro tempo, se saísse os 4-0 pro Corinthians, tava bem dado. Era justo o placar. Mas acontece que foi dado a Pepa ainda a oportunidade de consertar tudo no segundo tempo. E ainda com o resultado na frente. Sport saiu o primeiro tempo vencendo de 1-0. Pepa podia mudar o que não deu certo no primeiro tempo. Ele podia mudar peças. Ele podia trancar o Sport ali, fazer um ferrolho, botar um terceiro zagueiro, fechar a casinha. E o que Pepa fez? Absolutamente nada. Pepa voltou com o mesmo time que levou um amasso no primeiro tempo. E o que foi que aconteceu? Logo levamos a virada do Corinthians. E fazendo alterações, assim, eu não vou nem falar muito das alterações, eu vou falar mais de como entrou. O Sport, como eu já falei no vídeo anterior aí, entrar com Arthur como titular. O que foi que Arthur fez no Sport para merecer entrar como titular? Não tem explicação isso. Carlos Alberto até ok entrar, não julgo. Tem gente que crucifica Carlos Alberto, eu não. O cara é promissor, tem 22 anos, ainda precisa se acertar. Vejo que ele pode crescer. Já Matheus Alexandre, eu já tenho uma certa dúvida se vai crescer ou não, mas ele nem jogou esse jogo. Então, nos 5 primeiros jogos, o Sport fez 1 ponto. Desses 5 primeiros jogos, tivemos 2 jogos em casa, Palmeiras e Bragantino. Na pior das hipóteses, para mim, o Sport era para ter 3 pontos. Porque segue a teoria. Se o Sport vencer todas em casa, o Sport faria 57 pontos. Ponto de Libertadores. Mas vamos contar perder 2 pro Palmeiras e pro Flamengo. São 2 equipes hoje que é aceitável perder em casa. Faz 51. Mas o Sport perdeu pro Bragantino. E essa derrota, além de diminuir essa margem, que sai de 51 para 48, o Sport conseguiu 1 ponto fora contra o São Paulo, então iria para 49 ali. Beleza, estamos dentro do jogo ainda. Tem gente que diz que tá rebaixado, pá. Não tá, o Sport tá dentro do jogo. Ó, se vencer todos em casa, como eu falei agora, ainda perder pro Flamengo, nós somamos 49 pontos. Tudo bem, vamos tropeçar um jogo aqui, outro lá, mas também vamos conseguir 1 ponto aqui, outro ali, fora de casa. Então, para mim,
49 pontos hoje é o que eu vejo que o Sport pode conseguir. Mas, na minha teoria, é o seguinte: perdeu o ponto em casa, tem que conquistar fora. O Sport perdeu 5 pontos em casa até agora, porque recuperou um fora. Tudo bem, Palmeiras. Vamos dizer que não precise recuperar esses 3 pontos. Temos que recuperar 2 pontos. Estamos devendo. E tem que recuperar esses pontos. Próximo jogo é em casa, contra o Fortaleza. E aí vem. Pra gente fazer o dever de casa, precisamos do apoio da torcida. Precisamos fazer a ilha ferver. E a ilha não vem fervendo esse ano. E aí eu vou ter que falar um assunto aqui que é polêmico. Torcida jovem do Sport. A torcida jovem do Sport está fazendo falta em campo. Eu sei tudo que tem ao redor dessa proibição. Eu sei da bagunça, do vandalismo, dos crimes que a torcida jovem faz fora de campo. Eu sei. Mas não é obrigação do Sport cuidar da segurança pública do Estado. O Sport pode trabalhar em parceria com o governo. E o Sport já instalou reconhecimento facial no estádio. E por que não pegar esses dados do reconhecimento facial e compartilhar com a polícia, que eu acho que isso está fazendo. Se não estiver fazendo, fica aí a dica. Libera a torcida jovem. E eles vão ter o reconhecimento facial, vai estar registrado que eles entraram ali. Se for criminoso, se for pessoas que estão devendo à justiça, que caia online isso para a polícia. E a polícia vai saber que aquela pessoa está no estádio e vai lá e prende. E quando tiver vandalismo fora, que a polícia pegue e prenda. E a justiça faça o que tem que fazer. Nada de lei de torcedor, nada do tipo. É um crime que fez fora? É um crime que tem que ser punido. Mas não tem lógica também proibir torcidas organizadas no estádio. E outra, se o Sport... não quero papo, não tem acordo com a jovem. Beleza, dá um jeito aí, presidente, de fazer a ilha ferver. Porque a ilha tá parecendo um teatro. E desse jeito, aí esquece. Porque não vai ter como a gente vencer os jogos em casa. E se não vencer os jogos em casa, o Sport estará rebaixado no final do ano. Porque é o único caminho. É o único caminho para o Sport fazer um campeonato digno. É voltar a impor respeito em casa. E não é com um estádio que nem um teatro que o pessoal fica assistindo os horrores que Pepa infelizmente está fazendo no momento, que nós vamos conseguir bons resultados. A gente sabe muito bem como é aquela social, eu frequentava muito ela e me dava agonia, porque o time pode estar ganhando 3-0 e tem aqueles torcedores que ficam atrás do treinador ali, só xingando o treinador. E imagina com o Pepa escalando errado, alterando errado, como é que vai ser? Então, o Sport precisa da torcida. E o Sport também não pode ser punido porque o Estado, o governo, não consegue fazer a segurança pública nas ruas do Recife. A jovem tem que voltar ao estádio. Esse é um ponto. Outro ponto é Pepa. Se Pepa ficar realmente como está parecendo que vai ficar, eu quero dar um recado para a torcida. Eu tô puto com Pepa também. Para mim, as 2 últimas derrotas tá na conta dele. Bragantino e Corinthians. Perdemos por causa de Pepa. Escalou muito mal. Mexeu muito mal. Pepa tá perdido.
E eu não tô dentro, eu não sei como tá o clima com o elenco. E aí cabe à diretoria, porque a partir de agora a responsabilidade é total da diretoria. É total. A diretoria, ela tem que saber como tá o clima. Se o clima tiver ruim internamente, não tem papo, tem que botar a Pepa pra rua e acabou-se. Dane-se multa, dane-se tudo. É rua. Agora, se o clima tá ok, beleza, manter Pepa. Mas saiba que a pressão no próximo final de semana, conhecendo essa torcida do esporte, conhecendo aquela social que é chata pra cacete, o clima não vai tá bom. E aí eu vou dar o recado pra torcida e um apelo pra ela. Vocês não podem ser burros. Desculpa ser sincero com vocês. Vocês não podem ser burros. Vocês têm que ir para o estádio apoiar o time, independente de quem é o treinador, independente de quem está em campo. Vocês têm que apoiar o time. Se o time perder, se Pepa errar tudo, no final, apito final, vocês cobram. No apito final, vocês vão lá para a porta do vestiário fazer protesto. No final, vocês vão lá para a sede, para o salão da sede, fazer protesto. Mas no final, durante o jogo, não atrapalhem mais. O time, ele está se perdendo nos jogos, no meio dos jogos. Não piorem a situação. Não façam jogar em casa ser pior do que jogar fora. Fica a dica. Aposto que vocês não torcem para Pepa. Pepa sempre teve muito respeito com a instituição esporte. Então também vamos respeitar a pessoa Pepa. Não é torcendo contra a Pepa. Não é torcendo contra Matheus Alexandre. Não é torcendo contra a diretoria. Nós temos que torcer para o esporte. E esse jogo contra o Fortaleza é primordial para o esporte. O esporte tem que vencer, não tem conversa. E a torcida não pode prejudicar. É esse o recado. Pelo esporte, tudo.